Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso Infolex Play. Hoje iremos abordar algumas das principais dúvidas na hora de fazer a declaração do imposto sobre a renda da pessoa física. Eu sou a Dayana Lima, contadora especializada em finanças e controladoria. Sou consultora da área federal e contábil da Infolex. Olá, pessoal. Eu sou a Juliana Goyer, sou consultora da área federal e contábil da Infolex também. Sou contadora especializada em controladoria e direito penal. E hoje a gente vai iniciar o nosso Infolex Play falando um pouquinho dos dependentes. Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária? O companheiro com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge, filho enteado de até 21 anos de idade, ou em qualquer idade, quando incapacitado física e mentalmente para o trabalho, filho ou enteado se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade, irmão, neto ou bisneto, sem a rima dos pais, de quem o contribuinte detém a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Pais, avós ou bisavós, desde que não ofiram rendimentos tributáveis ou não, superior ao limite de isenção mensal. O menor pobre de até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque, e de quem detém a guarda judicial. Pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador. No preenchimento da declaração de ajuste anual, essas informações iremos colocar na ficha de dependentes. Deve ser selecionado o tipo de dependente, CPF, data de nascimento e nome completo. Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência? Para comprovar o cônjuge e filhos, será mediante a certidão de casamento e de nascimento. No que se refere ao menor pobre que o contribuinte crie e eduque, esse somente é considerado dependente para efeitos do imposto de renda se obedecidos os procedimentos da Lei nº 8.069, que refere-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quanto à guarda, tutela e adoção. Qual é o valor de dedução por dependente no imposto de renda? A partir do mês de abril do ano calendário de 2015, poderá ser deduzida a quantia de R$ 189,59 por dependente. O contribuinte que pague pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos pode considerá-los dependentes na declaração? Não. Entretanto, se no ano em que iniciar o pagamento da pensão, o contribuinte ele pode efetuar as deduções correspondentes ao valor total anual, caso os filhos tenham sido considerados seus dependentes nos meses que antecederam o pagamento da pensão naquele ano. Daí, no ano seguinte, já não pode ser mais considerado. Na declaração de ajuste anual, a gente vai informar esses pagamentos na ficha de pagamentos efetuados. Deve ser selecionado o código de acordo com a situação, Pode ser o código 30, pensão alimentícia judicial paga residente no Brasil, mas também tem outras opções, como não residente ou escrita pública. Deve ser informado o nome completo do alimentando, CPF e valor pago. Bom, pessoal, então assim, eu vou falar um pouquinho sobre o espólio, tá? O que significa? Ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida. É um contribuinte distinto do meeiro, dos herdeiros ou dos legatários, tá? Em outras palavras, para facilitar um pouquinho, espólio é o nome dado ao conjunto de bens deixados por uma pessoa falecida, tá? Trata-se da reunião de todos os bens que serão partilhados por meio do inventário. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho das declarações de espólio, tá? A gente tem 3 tipos de declarações. A declaração inicial, ela corresponde ao ano calendário do falecimento. Portanto, se o falecimento aconteceu em 2019, a declaração inicial em nome do espólio deve ser feita em 2020, tá? A declaração intermediária, ou declarações intermediárias, ela refere-se aos anos calendários seguintes ao falecimento.
até o ano calendário anterior do da decisão judicial, tá? Então, é preciso declarar anualmente, chamando declarações intermediárias, até que saia a conclusão. E a declaração final, tá? A declaração final é a que corresponde ao ano calendário da decisão judicial. É onde sai a decisão da partilha dos bens. Essa declaração corresponde ao período de 1º de janeiro até a data da decisão judicial. Atenção, pessoal. Ocorrendo o falecimento em 1º de janeiro do ano seguinte ao do recebimento dos rendimentos, porém, antes da apresentação da declaração, esta não se caracteriza como espólio, devendo ser obrigatória ser apresentada em nome da pessoa falecida pelo responsável, tá? Que pode ser o inventariante, cônjuge, sucessor, representante, enfim. Um exemplo, tá? Para ficar mais claro. A pessoa faleceu em 28 de fevereiro de 2020. Como em 2019 ela ainda estava em gozo das suas faculdades, tá? Essa declaração ela tem que ser enviada pelo responsável, tá? Somente em 2021 ela vai dar início à declaração de espólio. Bom, declaração final de espólio também. Eu deixei em forma de pergunta para ficar um entendimento mais fácil, tá? Os mesmos dependentes podem constar na declaração final de espólio e também na declaração de ajuste anual do meeiro? Assim, ó, na declaração de espólio, inclusive na final, podem ser considerados dependentes o cônjuge e demais dependentes, tá? Desde que eles não tenham recebido os rendimentos ou que eles sejam oferecidos à tributação. No caso de encerramento de espólio, a relação de dependência entre o dependente e o espólio, ela termina no momento da entrega final da declaração. Então, os dependentes nessa declaração, eles podem ser nesse ano dependente também do meeiro, caso eles preencham os requisitos acima falado pela minha colega Dayana, tá? As deduções, pessoal, são permitidas as mesmas deduções facultadas à pessoa física, exceto na declaração final, tá? Em que a declaração não é permitido o uso do desconto simplificado. Como preencher cada declaração? O procedimento é o mesmo utilizado de quem está vivo, tá? A diferença é que no campo referente à natureza da ocupação, o contribuinte ele deve colocar o código 81, que é o que vai mencionar que é uma pessoa falecida, tá? Então, aqui tem uma imagem do programa do imposto de renda, e aí lá embaixo na tela tem ali, ó, ocupação principal. Aí, natureza da ocupação. Ali deve ser selecionado o código 81, que é o que vai identificar que é uma pessoa falecida, tá, pessoal? Na ficha espólio, na coluna à esquerda do programa, deve ser preenchido o nome e CPF do inventariante. Então, na hora de preencher, ali à esquerda, embaixo da identificação do contribuinte, você vai colocar o CPF e o nome de quem está responsável por essa declaração, tá? Então, assim, ó, as regras de obrigatoriedade e preenchimento são as mesmas aplicadas aos contribuintes vivos, desde que a declaração de renda até os bens e até as deduções permitidas por lei. Também é possível optar pela declaração completa ou simplificada, lembrando que a simplificada é só na declaração inicial ou intermediária, afinal tem que ser completa. Se o falecido era declarado como dependente de alguém, essa pessoa pode manter o falecido como dependente apenas no ano do falecimento, tá? Se o falecido tinha dependentes na sua declaração quando estava vivo, eles poderão constar nas declarações iniciais e intermediárias, lembrando que na final é encerrada a relação de dependência, tá? Então, devem ser informados os valores transmitidos aos herdeiros de maneira detalhada. Na declaração final de espólio, só é permitido optar pelo modelo de declaração completo, como eu havia mencionado anteriormente, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre despesas médicas. Despesas médicas dedutíveis na declaração do ajuste anual. Pode ser deduzidos os pagamentos efetuados no ano calendário a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais.
e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. No caso das despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário. Despesas médicas ou de hospitalização. Os pagamentos efetuados às empresas domiciliadas no Brasil, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como as entidades que assegurem o direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza. As despesas de instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais. Os pagamentos à operadora de plano de saúde ou administradora de benefícios que cubram as despesas ou assegurem o direito de atendimento. Domiciliar dos serviços de saúde previstos na Lei 9.250, pré-hospitalar de urgência, desde que prestado por meio de UTI móvel, instalada em ambulância de suporte avançado ou aeronave de suporte médico, ou pré-hospitalar de emergência, realizado por meio de UTI móvel, instalada em ambulância do tipo A, B, C ou F, quando necessariamente conte com a presença de um profissional médico e possua em seu interior equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte de vida avançado. Na declaração de ajuste anual, essas informações serão preenchidas na ficha de pagamentos efetuados, tá? Como comprovar a despesa médica dedutível? Devem ser especificadas e comprovadas mediante documento hábil e idôneo. Caso o comprovante de pagamento do serviço médico prestado tenha sido emitido em nome de um contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando o juiz da autoridade fiscal forem constatados razoáveis indícios de irregularidade. No caso do serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por uma declaração do próprio profissional de saúde. São dedutíveis os gastos com internação hospitalar efetuados na própria residência do paciente? É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência somente se essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar. Caso contrário, não poderá ser considerada. Como é informado as despesas médicas pagas pelo contribuinte, mas reembolsadas pelo empregador ou empresa de seguro de saúde? Se o reembolso for parcial, o valor dedutível como despesa médica é a diferença entre o valor gasto e o reembolso. Então, na declaração de ajuste anual, esse valor reembolsado deve ser informado ali na parcela não dedutível, porque como foi um reembolso, o contribuinte não vai poder considerar uma despesa. Bom, pessoal, então, para encerrar o nosso Infolex Play, eu vou falar sobre pensão alimentícia, tá? Pensão judicial dedutível. As pensões judiciais, elas podem ser dedutíveis do imposto de renda da pessoa física, são as que são exclusivamente pensão alimentícia, tá? Prestação de alimentos provisionais conforme as normas do direito de família. Lembrando, tá? Que o alimentado não pode ser dependente do contribuinte, conforme foi dito anteriormente lá nos dependentes. Uma nota importante, tá? Não há previsão legal para importâncias pagas a título de pensão alimentícia decorrentes de sentença arbitral. O que quer dizer, pessoal? Pagamentos de pensões sem decisão judicial, tá? Por livre e espontânea vontade. Pagamento de pensão alimentícia no 13º salário.
É dedutível na declaração de ajuste anual a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública descontada no 13º salário? Não, tá, pessoal? Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública descontada no 13º salário, ela já constitui uma redução desse rendimento, sujeito à tributação exclusiva na fonte. Então, se utilizar novamente esse desconto, vai dar duplicidade de deduções. Uma nota para o alimentado. A pensão recebida, tá, que foi paga, descontada do 13º do contribuinte, ele constitui rendimento tributável para o beneficiário da pensão. Então, quem recebe está sujeito ao carnê-leão, dependendo dos valores recebidos, ok? Pensão descontada de rendimentos isentos. A pensão alimentícia descontada de rendimentos isentos de aposentadoria é dedutível na declaração de ajuste anual? Sim, tá? A pensão alimentícia paga em cumprimento de qualquer decisão judicial, escritura pública, ela pode ser descontada dos rendimentos isentos, sim, ok? Pensão paga por liberalidade, que é o que eu tinha mencionado anteriormente, tá? Esse tipo de pensão é aquela que não tem nenhuma medida judicial, tá? É o caso que o contribuinte paga por livre e espontânea vontade. Então, esse tipo de pensão, ele não pode ser descontado, tá? Ele não pode ser colocado na declaração de ajuste anual do contribuinte. Então é isso, pessoal. Agora a gente encerra o nosso Infolex Play. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Lembrando que a gente está disponível em todos os canais de atendimento da Infolex. Tá bom? Até o próximo.